Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos. Estamos aqui novamente. Nós, Joana de Ângeles, hoje eu trouxe uma surpresa muito boa. Eu tô com uma amiga do coração aqui, Daniela Mair. A Dani, ela é psicóloga e mestra em psicologia das emoções. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, né, Dani? O que a gente vai falar? Sim, nós vamos falar de vidas vazias hoje. Vidas vazias. Vidas vazias é até o título de um dos livros de Joana de Ângeles. E nada melhor do que ela para estar aqui junto com a gente, né? Então, vamos olhar, ter esse olhar, né? Como Joana vem trazendo as coisas, como Joana vai falar sobre vidas vazias, o que é isso, como é que isso está se apresentando no nosso mundo de hoje. Então, já vou trazer a primeira pergunta. Dani, os índices de suicídio e depressão, especialmente com o surgimento da pandemia, vêm tomando proporções alarmantes. A que se deve isso, na sua opinião? Denise, eu acho que a gente está vivendo, né, na pandemia, uma revisão de valores, sabe? Nós estamos sendo obrigados a conviver, né, em família, a mudar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de se comportar no mundo, e isso é óbvio que vai mexer com a gente, né? Então, eu acho que as pessoas que ainda estão voltadas para essa cultura do ter, do poder, né, para todo esse movimento capitalista e consumista, o que vai acontecer é que quando a conjuntura socioeconômica ela vai se modificar, que é o que está acontecendo na pandemia, esse sujeito fica sem chão. E uma pessoa sem chão, ela começa a pensar, né, ter pensamentos pessimistas, negativos, e isso vai acabar corroborando aí o aumento dos índices de suicídio, de depressão, de todos os transtornos emocionais que a gente vem presenciando aí na atualidade. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. É verdade. A gente estava até conversando agora sobre atendimentos, né? Como cresceram os atendimentos online. Sim. Né? E você acha que isso facilita atender mais pessoas, em que as pessoas estejam mais interessadas na sua própria cura, no seu próprio tratamento, um olhar para dentro? Acho que sim. Eu acho que a pandemia também fez isso com a gente. Uhum. Você vê que os profissionais autônomos acabaram tendo um ganho, né? É interessante observar isso, porque, por exemplo, personal trainer está com um monte de agenda, né? Os próprios psicólogos, terapeutas, por quê? Porque o sujeito vai para casa, começa a lidar com a família, que antigamente, né, num tempo aí passado, você não tinha tempo nem para conversar com o seu parceiro, com os filhos, né, com as pessoas que você mais ama, e você menos convive. Então, isso agora vem fazendo a gente olhar e falar assim, gente, tem alguma coisa que não está funcionando aqui dentro da minha casa. Então, é lógico que a pessoa que se ama e que ama os seus vai fazer um movimento de procura. E eu não tive dificuldade nenhuma com atendimento online. Para mim não tem diferença nenhuma. Hoje os meus pacientes falam que não querem voltar para o presencial por uma série de circunstâncias, estacionamento que não se paga, trânsito que não se pega, né, tempo que se poupa. E eu acho que a procura está bem grande, sim. Eu hoje mesmo estava até comentando com você que, assim, não estou com agenda, porque está todo mundo fazendo esse movimento, o que é muito bonito de se ver, né? Porque o autoconhecimento é essencial, principalmente no Brasil, né? Que é um país que todo mundo diz que é uma nação jovem, que é uma nação, né, que é muito imatura, e, no entanto, a gente vê esse movimento acontecer muito mais aqui até do que em países desenvolvidos. É verdade, uma grande verdade. Dani, de que forma você acredita que as circunstâncias vividas pela pandemia corroboram com o vazio existencial que tantos reclamam na atualidade? Olha, Denise, eu acho que essa pandemia ela vem trazendo aí um isolamento social,
né? E o ser humano, ele é provido de instinto gregário, que é aquilo que faz com que a gente procure viver em grupos. A gente busca o grupo porque o grupo nos dá força, nos dá sustentação. E quando você é obrigado a voltar para dentro, né, se isolar, naturalmente você vai fazer um mergulho em si. É uma coisa que não tem como, né? Você acaba mesmo refletindo sobre a quantidade de coisas que você compra, o estilo de vida que você tem, né? Eu estava mesmo essa semana assistindo um documentário que eu achei super interessante, chama-se O Minimalismo. E são 2 rapazes americanos que vão contra essa política consumista que o capitalismo e que as Nações Unidas pregam, obviamente, porque é aquilo que sustenta, né, o sistema. E eles começam a falar, pedem para você fazer assim, uma tarefa simples, que é ir no seu sapateiro e olhar quantos sapatos você tem. Eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu virei uma centopeia, ou eu realmente não sei o que eu estou fazendo com tantos sapatos aqui. E aí eles convidam você a fazer isso, a ir se livrando deste peso, porque é um peso, né? A matéria é importante? Claro que é. Se ela não fosse importante, você não viveria no planeta Terra, tá? Você estaria em outro tipo de ambiente. Porém, você não pode viver para ela. E o que está acontecendo é que a gente, por essa situação socioeconômica que está sendo afetada, obviamente, pela pandemia, você é obrigado a rever conceitos, a rever o seu orçamento, a rever a maneira como você gasta o seu dinheiro. Então, eu acho que o vazio existencial, ele tem a ver com essa cultura, né, que se você não muda, né, de ter coisas, de ter status, de ter poder, e não volta para quem eu sou, quantos amigos eu tenho, quais são as relações que eu construo na minha vida, obviamente você vai sentir esse vazio aqui. É um vazio que não pode ser tapado por coisas, né? E sim Não. por emoções. Exatamente. Né? Emoções bem trabalhadas, né? Sim, emoções, sentimentos, né? Afeto. A gente precisa de afeto. O bebê, quando nasce, se você não dá afeto para ele, ele morre, né? Se você der só comida e não der afeto, ele desencarna. A gente Então, estava falando até na pergunta anterior sobre a economia, né, de tempo, de trânsito, de tudo que as pessoas, ao se adaptarem para a realidade, né, mais virtual, de trabalhar online, remoto, de forma remota, esse tempo que é demandado, né, esse tempo todo que antes a gente tinha que colocar, trânsito, tem que resolver, tem que sair para resolver alguma coisa, sair para comprar alguma coisa, né? Isso tudo preenchia um tempo gigantesco na nossa vida, de horas. Quando chegávamos em casa, estávamos exaustos, sem tempo nem para pensar, né? E aí, muitas vezes, chega em casa, ou pega o celular, ou pega a televisão e não se pensa em mais nada porque precisa descansar mesmo. Esse tempo pode ser mais bem direcionado a partir do momento que você começa a contemplar certas situações que antes não existia, né? Muitas vezes essa aceleração muito grande faz com que você gere ansiedade e não consiga dar uma parada. Talvez isso tudo venha como um convite. Para, contempla, observa, diminui, desacelera. Está mais rápido do que o mundo consegue acompanhar, né? Você acha que pode ser isso? Que talvez é uma proposta da própria espiritualidade, né? Uma proposta uma conjunção que vai nos chamando a uma outra realidade, né? Que precisa ser vivida e tão esquecida. Denise, nós espíritas sabemos que nada acontece por acaso. Nada. Tudo tem uma razão de ser. E essa pandemia, com certeza, é um convite para rever valores. Eu acho que a gente está sendo convidado a isso nesse momento porque a gente está numa agitação que o ser humano não suporta. Por que a gente está vendo isso?
Porque a gente vê essa quantidade de transtornos, de crises de ansiedade, síndrome do pânico, né? Uma série de transtornos emocionais que estão acometendo o mundo. Né? Não é só aqui, é no mundo que está acontecendo isso. Então é necessário que pare mesmo para a gente rever e até perguntar para a gente mesmo, será que é importante eu trabalhar esse tanto? Porque se eu tenho mais tempo, o que uma pessoa que só pensa nisso vai fazer, um workaholic, por exemplo, é trabalhar mais ainda. Então, até essa organização do tempo, ela tem que ser repensada. Porque senão você pega o tempo que está te sobrando, que você não está usando mais no trânsito, para ligar para mais clientes, para entrar em contato com mais pessoas, para trabalhar mais e mais e mais. Ao invés de, talvez, dar atenção para um filho, né, para um companheiro, para alguém que está ali do seu lado. E que às vezes a gente esquece até de dar bom dia. Não é? Um sorriso. Tão rápido tudo, né? Exatamente. São pequenas coisas que fazem tanta diferença. Exatamente. É verdade. Então, eu acho que sim, a pandemia está fazendo isso com a gente, sim. E que bom, né? Que bom. Qual o sentido da vida, então, Dani? Olha, Denise, o sentido da vida, e eu acho que é uma coisa que quem trabalha, quem faz trabalho voluntário, sabe muito bem disso, né? E eu acredito que todas as pessoas que se propõem a ajudar alguém, seja da forma que for, sabe? Elas encontram um sentido na vida. Então, para mim, o sentido da vida é servir, sabe? Como você vai fazer isso depende dos seus talentos, depende das suas aptidões, né? Dos dons que você recebeu nessa encarnação. Agora, do seu orgulho. Opa, com certeza. Depende de tudo isso. Agora, o servir, ele te dá propósito, porque não tem nada mais gratificante do que você ver, do que você se sentir útil na comunidade em que você está inserido, do que você defender causas que você acredita. Então, para mim, o sentido da vida é esse, é servir. Como descobrir os nossos talentos e aptidões? Eu costumo dizer, até que quando eu estou na clínica com os meus pacientes, eu falo assim, olha, se a tua vida está muito tranquila, tá na hora da gente dar uma bagunçada, sabe? Por quê? Porque uma vida com sentido é uma vida em que você tem muitas experiências, sabe? E eu acho super, assim, é delicioso até você conversar com pessoas com muita experiência de vida, porque elas vão descobrindo talentos e dons que elas às vezes nem pensavam que tinham, né? Então, quanto mais experiência você tiver, e aí eu acho que a idade adulta, né, a própria, eles falam assim, a idade mais porque, assim, tem pessoas que mais não gostam madura, muito... né? mais madura, não gostam muito de falar de velhice. Mas eu também não acho que isso é uma questão. Porque não. é uma idade, é uma época de vida, e a gente tem só que tirar esse estigma dessa palavrinha. E não deixar de falá-la. Antigamente, chegar aos 55, 60 anos já tinha acabado a vida, né? Exato! Muitas vezes a gente está começando E ela nesse momento. E é ali que você está ressignificando um monte de conceitos, né? Tá revendo um monte de valores. Então, assim, eu adoro conversar com os meus pais, sabe? Meu pai tem 74 anos e ele é um cara super dinâmico. Então, para ele foi um sofrimento, porque ele não se preparou para a velhice. Sabe? Então, quando você começa a fazer isso, né, você começa a descobrir, às vezes, dons e talentos que você não sabia que você tinha e que você, na verdade, estão ali para fazer uso, né, e para servir para a comunidade em que você está. Talvez até no momento em que a vida já te deixa desacelerar. Exato. E que você tem mais tempo para servir, para encontrar outras coisas e até para estudar novamente. Exatamente. Né? Como as faculdades estão cheias de idosos. Eu fiquei assim bastante impressionada quando eu encontrei na faculdade pessoas de 70 anos, 80 anos. Teve um que desencarnou no meio do curso. E as pessoas até perguntando, por que você está fazendo uma faculdade?
E ele falava assim: enquanto eu estiver vivo, eu ainda estarei produzindo alguma coisa de útil para o mundo. Estudar sempre é bom, sempre abre a nossa mente, e eu não acredito que acabe tudo aqui. Aquilo foi tão bom para a turma inteira, porque quando ele desencarnou, a turma fez uma homenagem para ele, sabe? Uhum. E ganhou um outro sentido estar ali. Nossa, gente, que Foi lindo. bem bacana. E todos conviviam muito bem. Os novos com os mais velhos. Era uma troca muito rica. Uhum. Essa troca a gente não costuma ver, né? Exatamente. Olha que exemplo maravilhoso, né? É. Quando o corpo não responde mais, né, da maneira como a gente gostaria, porque a força do tempo vai fazendo isso com a gente, por que não você investir no intelecto? Trabalhar outras capacidades cognitivas, Não né? é? Sensacional. Espírito ainda em desenvolvimento, ainda em evolução. Uhum. Tem uma coisa, Dani, que a gente sempre acha que por estar velho a gente começa a ficar mais dependente, né? Menos ativo. Isso começa a fazer com que a gente perca parte da nossa autonomia. Perdendo parte da nossa autonomia, a gente se sente menos, né? Uhum. E não precisa ser verdade. O fato de você entender que precisa da ajuda não faz com que você não precise fazer mais nada. Ao contrário, a ajuda pode te proporcionar outros momentos, até de companheirismo, para você poder fazer mais coisas numa idade em que, né, podem ser descobertas outras coisas. Com Toda uma certeza. forma de ver, né? Enquanto você estava falando, eu estava até pensando, e que oportunidade maravilhosa da gente trabalhar a nossa humildade, né? Não é? Porque é tão difícil depender dos outros, né? Uhum. Especialmente quando você teve que ter uma vida muito independente a vida toda, quando você se coloca nesse lugar, é doloroso, sabe? E aí quem tá do lado também tem que ter muita paciência, sabe? Porque realmente não é confortável, né? Você querer fazer coisas e não conseguir mais. É. Então é um exercício para as duas partes, né? Toda essa forma de se pensar realmente é como você disse, né? Precisa ser revista, né? Redescoberta, reconstruída, né? Com certeza. É. É isso aí. Dani, existe uma idade ou época ideal para fazer esse movimento? Olha, eu acho que a gente até já respondeu essa pergunta, porque em verdade, todas as vezes que muda alguma coisa na sua vida, é tempo de rever, né? É tempo de rever valores, de rever conceitos e mudanças, a gente está passando por elas o tempo todo. Do momento em que a gente nasce ao momento em que a gente desencarna. Então, assim, é um amor que surge, é um casamento que vigora, é às vezes uma separação, ou então a entrada de um filho, a entrada de outro, as novas configurações familiares que estão aí se formando e as adaptações que elas exigem, depois a saída desse filho para o mundo. Quer dizer, você está sempre revendo, né? Sempre É como se você ressignificando. estivesse sempre morrendo e renascendo para algo, né? Exato. Deixando alguma coisa para trás e se abrindo para algo novo. Parece um exercício, né, do Exato. espírito. Nesse exercício, interessante é que hoje, diante das crises econômicas que acontecem no país, e olha como eu falei de idades variadas na faculdade, se perdeu um pouco daquela coisa, eu nasci, fiz tal faculdade, vou fazer essa profissão e ficar com ela até o final da vida. E as pessoas, diante da crise, dizem: esse trabalho já não dá mais. E aí vão se reinventar diante do momento, em descobrir outras e novas situações. E olha que pode ser bem colorida a vida dessa forma, né? Olha, Nunca parar, né? com certeza. E assim, você está falando desse exemplo, esse exemplo ele me... Nossa, né? Exatamente, né, amiga? Ele nos representa, assim, fidedignamente, né? Porque quando eu fui para o Seja, a minha vida deu uma reviravolta. Eu trabalhava na área comercial há 20 anos. E eu falei, eu não aguento mais isso. Eu agora quero, né? Quero experimentar outras coisas. E voltei a estudar com mais de 30 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Quanta coisa eu aprendi nesse caminho, quanta coisa eu ainda estou aprendendo, eu nunca paro de estudar, e quem trabalha com a mente não pode parar de estudar, a gente sabe disso. O que a gente conhece da mente, né, Denise? O que a gente acha que a gente conhece? Nunca, né?
Então, não podemos parar nunca mesmo. Então, é uma jornada que realmente, para mim, ficou bem mais colorida. E é muito difícil você também, com 17 anos de idade, ser obrigada a escolher uma profissão para você seguir a vida inteira com ela. No momento que ainda não sabe nem de si mesmo, né? Exatamente. Então, Pois é. Mas como envelhecer e ainda assim se sentir útil no Brasil? eu acho que essa é uma pergunta pertinente até, porque assim, a gente vem de uma cultura aí, eu tenho estudado isso até no doutorado, né? O pensamento social brasileiro, a história da psicologia social no Brasil, e a gente percebe que o Brasil é um país que sofre muitas influências de culturas de fora. Tá? A cada época da humanidade, da história do Brasil, a gente está sendo influenciado por uma cultura diferente. Então, a gente começa com a Europa, depois a gente vai para a Inglaterra, aí agora a gente está sendo influenciado pelos norte-americanos. Então, quer dizer, hoje em dia, se você pega a elite brasileira, antes era muito chique você ir para Miami e comprar coisas e voltar com as malas lotadas. Hoje, a elite brasileira já nem quer fazer essa viagem, ela quer morar lá. Já não se... Porque o interessante já não é nem morar mais no Brasil, é morar lá. Então, quando a gente é atravessado por essas culturas, a gente perde muito a identidade, sabe? E aí... O que acontece? Num país que se cultua o corpo, que você ter rugas não é uma coisa legal, né? Porque lá fora também todo mundo tá botocado, todo mundo tá cheio de preenchimentos. E não que você não deva fazer. Agora, isso não pode ser exacerbado, sabe? Fica difícil envelhecer. Porque o sentimento que você tem quando você olha para o espelho e você já não tem mais 20 anos, você já não tem mais aquele corpício e aquela pele viçosa, né? O que acontece? Você vai se sentindo mal. Então, envelhecer no Brasil não é fácil. Envelhecer na Europa é muito tranquilo porque você vê lá pessoas de 60, 70 anos se sentindo super ativos, sabe? Lidando com isso de uma forma muito mais tranquila. Aqui a gente ainda sente um pouco esse sentimento de inutilidade. Eu não sirvo mais para nada. Então, eu vejo hoje uma relevância, uma importância enorme em você preparar para essa etapa da vida. Sabe? Por quê? Porque os maiores índices de depressão estão nos idosos hoje. Pois é tudo uma forma de se ver mesmo, porque as rugas representam exatamente a sabedoria de vida, Exatamente. né? Todo aquele caminho que se fez. Eu lembro de um trabalho até de arte-terapia que a gente fazia, em cima dos traços das rugas das mãos, né? Com papel amassado. Sem entrar em muitos detalhes, mas em valorizar essa estrada, esse caminho, que essa é a beleza que vai ficando. Então, como que a gente deixa de olhar uma coisa tão linda, da forma que é preciosa, para colocar como menos, né? Como menor, como uma coisa que já não é mais tão bonita. Que olhar é esse? Sim. Ele não está vindo exatamente de uma imaturidade espiritual, mas a gente vai precisar de mais tempo para responder isso, não acha? Vamos sim, tem muita estrada pela frente. Muita estrada, a gente está falando exatamente disso, da riqueza da estrada. Dani, vamos dar uma pausazinha, vamos para um café, vamos dar um tempinho para que a gente possa respirar para voltar, porque o assunto tá interessante, está muito bom mesmo. Aqui no programa Plenitude, a gente espera vocês daqui a pouco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Voltamos, já estamos aqui falando da pergunta anterior, Dani, né? Onde a gente estava falando de toda essa estrada. O que você acha sobre isso? Eu acho, então, como a gente estava falando, né, em relação ao Brasil e o envelhecimento aqui, a gente aproveitar essa etapa da vida, eu acho que é importante a gente olhar para tarefas que não dependam tanto do teu corpo e que dependam mais do teu intelecto, que é o que de fato a gente vai trabalhar com experiências de vida.
né? O nosso intelecto, a nossa capacidade cognitiva, por exemplo, a própria faculdade que você comentou, até essa questão da arte-terapia, sabe, dos trabalhos manuais, mas não que só o idoso é que tenha que fazer crochê ou tricô, não tem nada a ver uma coisa com a Não, nada a outra. ver. Tem pessoas de 20 anos que adoram fazer isso, né? Uhum. Mas é que é uma coisa que você não vai necessitar tanto de trabalhos, né, do trabalho do teu corpo, do esforço corporal. Tenho até, o meu pai, por exemplo, ele adora música e adora cantar e tocar. Então, ele agora está fazendo aulas de violão. Né? Então, isso também exercita a sua capacidade cognitiva e são coisas que te dão prazer. Porque isso é importante, né? A gente ter prazer nas coisas que a gente faz, sabe? Não é fazer uma atividade só porque sim. Então, eu vou estudar porque eu gosto de estudar. Me faz bem, eu me sinto bem, eu saio de lá satisfeita com as coisas que eu aprendo. Se essa não é sua praia, então você vai cantar, você vai tocar, né? Mas vai fazer coisas que te dão prazer e que não demandam tanto esforço, já que agora são outras aptidões que vão ser trabalhadas. O que a gente acaba percebendo é que as próprias pessoas não. Acontece mais isso até na fase quando madura, né? Mas elas mesmas colocam as barreiras para elas não fazerem algo. Ah, isso não é para mim. Ah, isso eu não sei fazer. Ah, dançar. Por que não dançar? Olha só, por que não tocar música? Por que não fazer algo que você nunca se deu a oportunidade de fazer? Por que não buscar meios de concretizar sonhos ou vontades lá da adolescência, né? E quando a gente começa a perceber que é possível, talvez a gente não esteja no vigor máximo, não importa. Existem várias formas de você fazer a coisa sem chegar a uma perfeição, porque o caminho, na verdade, é o que te dá prazer. A gente está falando de caminho, né? É a estrada, é o É a trilhar aquilo, jornada. é a jornada. Então, nessa jornada é que a gente encontra alegria, né? E que Exatamente. não fica muito aquela coisa do vazio ali. O que ficou para trás? O sonho que ficou no espaço? Qual o buraco que não foi preenchido? Não foi preenchido por quê? Porque alguém disse que não era para fazer, alguém te disse que não era o tempo, você não se deu o tempo. Olha como a gente mesmo vai deixando de fazer coisas, a gente mesmo vai se colocando barreiras infinitas para a gente chegar na própria felicidade que está ao nosso alcance, né? Exatamente. Eu acho que volta muito naquela questão que a gente estava conversando anteriormente, né? A vida, ela só vale quando você tem muitas experiências, né? Quanto mais experiências você tiver, mais aproveitamento você vai ter da sua vida. Então, assim, experimente. Pode ser que você não goste e tudo bem, mas pode ser que você adore. E aí você vai encontrar ali um novo sentido, É né? isso Então, mesmo. Como você definiria uma vida vazia nos dias de hoje? E quais são as causas de uma vida vazia? eu acredito que as causas de uma vida vazia, aí respondo as duas mesmo, né, numa mesma pergunta, seria esses valores morais que estão precisando ser revistos, sabe, Denise? A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e aí a gente tem todo um tratado de uma conduta moral para que você experimente a harmonia, a plenitude, que é o nome do programa, né? Então, por exemplo, se você abre lá a verdadeira propriedade, o que isso está te convidando a fazer? A olhar para o dinheiro, né, de uma forma diferente, não com aquilo que você tem que comprar com ele, mas com mecanismos que ele vai te oferecer para você se tornar uma pessoa melhor, né? E não essas ilusões de status, né? De coisas, de carros, de casas, né? E toda essa parafernália que a gente hoje tem que ter para fazer parte, tá? Se você não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, uma outra forma de você trabalhar o quê? A empatia, o se colocar no lugar das pessoas, o respeito, que eu acho que tá faltando muito hoje. Por que a gente tá vendo tantos comentários sobre bullying,
né, sobre violência doméstica. Porque se você ensinasse uma pessoa que ela tem que respeitar o próximo, você não precisaria falar de homofobia, É verdade. transfobia, bullying, ou nada que desrespeite o outro. No Uhum. entanto, eu não sei se esses valores estão sendo passados. E eu acho que é isso que precisa ser revisado para que você não tenha uma vida vazia, para E que ela quando a faça gente fala sentido para de você. valores passados, não adianta ensinar uma criança, né, um adolescente, o que ele não deve fazer e você fazer, né? Então, o que a gente Exatamente. mais vê são as crianças trazendo aquilo que elas veem em casa. Por mais que seja colocado, né, olha, tem que respeitar, tem que fazer, ao observar este adulto, como ele se comporta na vida, é o que vai fazer com que esse adolescente ou essa criança repitam esse comportamento. E aí a gente pode perceber uma coisa do que Jesus nos chamava muito atenção, né, que é a hipocrisia que ainda existe, né? Você falar Sim, uma coisa e fazer outra. sim, as mãos não lavadas, né? O Uhum. Evangelho segundo o Espiritismo, se você abri-lo todos os dias, você vai ter ali uma conduta para você seguir a tua vida e ter harmonia, sabe? E eu não sei, nem estou aqui querendo pregar que tem que ter um cunho religioso ou não, porque em verdade, valores morais não necessariamente têm que estar ligados a algum tipo de religião, né? A Uhum. gente está falando de bem-estar, entendeu? De tratar bem os outros, de bondade. E isso não Uhum. necessariamente tem a ver com Com religião. religião. Embora a gente saiba que uma pessoa que tem a espiritualidade trabalhada dificilmente vai entrar aí num comportamento suicida, por exemplo, porque o suicídio nada mais é do que uma desconexão com Deus, Mas aí né? você falou tudo. Aí é a espiritualidade trabalhada, não necessariamente a religião, né? Exatamente. Só que é aquela coisa, né? Você pode trabalhar a espiritualidade se você mantém um contato com a natureza, por exemplo. É. Você está trabalhando a sua conexão com Deus. Uhum. Mas você também pode fazer isso se você frequenta uma casa espírita. Se Uhum. você vai na sua igreja, na religião que você se sente bem, que você gosta, na católica, ou seja lá o que for. A maneira como você se conecta com Deus é muito particular. Até pela meditação você consegue fazer isso, você não precisa nem sair de casa, né? Mas o importante é você ter isso dentro de você, porque Deus está em tudo, Ele não está só, né, na igreja ou na natureza, Ele está dentro de você também. É isso aí, Dani. Quais são as consequências de uma vida vazia? As consequências de uma vida vazia são esses transtornos que a gente tem visto aí, né, Denise? Uhum. As crises de ansiedade por falta de fé. A crise de Uhum. ansiedade nada mais é do que uma falta de fé. É uma preocupação contínua com o futuro, né? A síndrome do pânico, a depressão, né? Que você fica ali preso num passado, querendo viver uma vida que não é possível, que talvez que muitas das vezes nem é a melhor para você, e É. você fica preso àquilo, você não, Uhum. né, resiste à mudança. Uhum. Então, eu acho que a vida vazia, as consequências dessa vida vazia são esses transtornos que a gente está convivendo com eles aí diariamente, numa proporção alarmante até, né? Alarmante, tem preocupado muito toda a parte médica, né, da parte da psicologia, da psiquiatria, todos aqueles que estão Sim. envolvidos com o cuidado do ser, já estão dizendo que vivemos uma verdadeira pandemia, né, Uhum, emocional, vamos dizer assim, uhum, do qual as pessoas não estão conseguindo mais lidar com as suas emoções, com os seus, eh, com essa falta mesmo, né, de olhar uhum. para dentro, de se trabalhar, de se cuidar. A Nise tinha uma frase, a doutora Nise tinha uma frase que eu gostava muito enquanto ela estava viva. Tem até um videozinho dela, que ela vira e ela fala assim: a saúde mental está em suas mãos. O que que ela quer dizer sobre isso, né? Assim, Uhum, se está nas nossas mãos, o que que a gente está fazendo da nossa vida, da nossa saúde mental? uhum, Quantas horas a gente passa num telefone celular olhando o que os outros estão fazendo, ou uhum, olhando o externo, ou não se preocupando com o preenchimento desse interior que precisa ser preenchido por coisas elevadas, sim. né? Por questões
espirituais, talvez, mas questões relacionadas com bondade, com amor. Porque o amor preenche, ele nos completa, ele sim faz com que a gente consiga integrar sombra e luz, né? Integrar o outro, integrar a natureza, integrar Deus, porque todo o nosso trabalho é um trabalho de uma grande integração, né? De olhar para esse todo e nos tornarmos esse uno que é a convocação do nosso Pai, né? Exatamente. Exatamente. E quando a gente não faz isso, é óbvio que a gente vai ficar doente. Eu acho, Denise, que a gente está em crise mesmo, né? E sempre estivemos. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque toda vez que o ser entra em crise, quando ele chega mesmo, é aquela coisa, né? Tem que ir para o fundo do poço Para poder para perceber. poder, sabe, para perceber que eu preciso modificar coisas em mim, que eu preciso, né, me reerguer. Então eu acho que a gente não pode ter uma visão pessimista e negativa das circunstâncias que a gente está vivendo, porque existe uma programação, sabe? E ela vai acontecer. E essa programação, isso que a gente está passando, tem um bem maior. É que a gente não consegue ver agora. Mas é para isso mesmo, é para mudar e é mudar muita coisa. Dani, vamos falar um pouquinho sobre a depressão? Quais são os principais sintomas da depressão? Como é que uma pessoa vai saber se ela está realmente com depressão, se ela está sentindo só uma tristeza? Eu acho ótima essa pergunta, porque ela é uma doença que ela é um pouco silenciosa. Sabe? E existe um estigma muito grande para as pessoas que nunca sentiram e que não sabem o que é isso, de que é frescura, né? De que é algo que você não tem que se preocupar, que vai passar, sabe? E assim, o que diferencia uma emoção de um sentimento e de um transtorno é o tempo de duração. Então, se você fica triste por alguns segundos, por alguns minutos, por alguns dias, você está ali com uma emoção, tá? Se aquilo dura um tempo maior, né, você já está passando por um sentimento mesmo. E se você está com um transtorno depressivo, significa que você já está um tempo maior sentindo aquela tristeza. Então, quais são os sintomas de uma depressão? A depressão tem níveis, tá? Existem depressões em nível leve, né, que é esse desânimo, sabe? Essa vontade de não fazer nada, essa preguiça contínua, tá? Essa falta de sentido para a vida. Existe uma depressão no nível médio e existe uma depressão mais profunda, que é aquela que você realmente não levanta da cama, sabe? Então é uma tristeza sem um motivo aparente, é um choro fácil, é a irritabilidade, o humor que varia demais, sabe? Então aí sim, por isso que em alguns casos a gente nem recomenda que se tome uma medicação, mas em outros ela é extremamente necessária. Então depende do nível, e isso aí quem vai diagnosticar é o psiquiatra, né? Que vai dizer se você em que nível que você está e que se você de fato necessita de algum tipo de medicação. Dani, o que leva uma pessoa a cometer um suicídio? Eu acho que é mesmo essa desconexão com Deus que a gente comentou. Porque se você acredita que existe uma força maior que te guia e que está trazendo esse desafio para você porque você dá conta dele, porque você tem condições de suportá-lo, tem condições, inclusive, de transcender, né, de modificar essa situação, aquilo te dá uma força, sabe? De alguma maneira. Se você acredita que você vai continuar vivendo, que a morte é uma passagem, você sabe que se você, tirando a sua própria vida, não vai modificar nada, você vai continuar sentindo as mesmas coisas, vai continuar passando pelos mesmos desafios, porque a gente só passa de ano quando a gente é aprovado, né? E se você não está passando por esse desafio, significa que você precisa, que você ainda não está, que você ainda precisa ali trabalhar algumas coisas. Então eu acho que o suicídio, ele é uma medida que para nós espíritas realmente não resolve, porque essa é a nossa crença, né? E que não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Então, nunca traz, né? É uma desconexão, na minha opinião, com Deus, com a fé.
né? Precisamente. Porque se você for olhar, normalmente os motivos, as razões pelas quais uma pessoa suicida, normalmente elas têm algum cunho de materialidade, tá? É a perda, né, de uma posição, é a perda de um status, é a perda né, às vezes até de entes queridos, e isso também é de alguma forma um apego, porque é como se aquela pessoa, né, se aquele ente que está ali, ele me pertencesse, ele fosse meu, e em verdade ninguém é mesmo de ninguém. Então, tem algum cunho de materialidade nisso, sabe? Eu acredito que sim. Às vezes, nem só a perda, mas o não conseguir atingir aquilo que você julga importante, através de um olhar da sociedade, né? E a Sim, gente estava falando muito também em relação à beleza, que também é matéria, né? sim, Então, não consigo atingir o nível de beleza, eu não consigo atingir o nível de poder, eu não de consigo atingir de perfeição. perfeição. E aí, isso vai gerando também um conflito interno quando a sociedade diz que você realmente não conseguiu, Exato. né? Que é onde vem o bullying, toda Que aquela você tem algum situação. tipo de incapacidade. Que fique claro, isso não é a gente está aqui generalizando, porque tem casos e casos. Casos. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito no transtorno, né, na depressão e nesses transtornos, né, emocionais, é uma certa imaturidade, uma dificuldade de se desvincular de pai e mãe. Sabe? Como se você tivesse que seguir um padrão de comportamento, atender às expectativas, sabe? Daquele pai, daquela mãe, como se você não tivesse mesmo maturidade e autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são as minhas capacidades? O que eu dou conta? O que eu gosto? O que eu não gosto de fazer? Eu sei que é um tema muito sensível e algumas pessoas, você nunca sentiu. Isto não é verdade, né? Eu já senti. Eu já passei por isso. Eu posso não dizer para você que foi no mesmo nível, do mesmo jeito, na mesma intensidade, porque cada ser é único. Mas eu já experimentei dores profundas e eu sei bem o que é isso. Pois né? Às vezes as pessoas são julgadas por ou estarem com sorriso ou não terem a sua vida, né, revelada, elas são julgadas como se todo mundo tivesse uma vida ótima e só ela que não, né? E não é o que acontece, né, Dani? Somos Não. espíritos saindo no processo de transição, saindo de provas e expiações, aonde todo mundo teve momentos muito difíceis e muitos, uma grande maioria com pensamentos, sim, pelo menos uma vez um pensamento suicida, né? E olha quando a gente tem literatura espírita falando e revelando sobre essas questões, isso vem nos ajudar a entender, a trazer um entendimento para a nossa vida, para nossa existência, o que realmente é a morte, o como que é desapegar desse corpo físico, mas continuar com todos os complexos, os processos espirituais, e ainda mais graves por ter cometido um ato que realmente não vai fazer com que a fuga aconteça, né? Você, é uma tentativa de fuga, mas você continua no mesmo lugar. Exatamente. É assim, é importante dizer, eu acho importante a gente, porque isso aqui não é um julgamento, sabe, Denise? Nós somos imaturos. Nós não estamos evoluídos ainda a ponto até de perceber essa imaturidade que nos acomete, sabe, na vida. Então a gente fala assim, isso é falta de maturidade. Eu falo assim, quem é ela para dizer que eu não sou maduro, né? Mas quem somos nós? Somos maduros? Né? Até que ponto a gente consegue perceber até essa imaturidade? Então, assim, quantas coisas, né? Eu não sei se você se você fizer um retrospecto aí, eu já fiz isso. Quantas coisas eu quis na minha vida e depois de anos eu fui ver que se eu tivesse obtido aquilo, eu teria sido um fiasco para mim, sabe? Então, assim, a gente não sabe às vezes o que é bom pra gente. Então, às vezes a gente deseja coisas que a gente não precisa. Quantas coisas eu ainda quero hoje, e eu não entendo por que eu não tenho,
né? Por que que o outro tem e eu não tenho? Eu ainda passo por isso. E é nesse momento que você tem que se apegar com esse Deus interior, com essa essência divina, que sabe o que é melhor para você. Que diz se você não precisa disso agora, você precisa de outras coisas agora. E isso é que vai te dar essa resignação ativa, que a gente chama. Eu aceito que eu não posso modificar, mas o que eu posso, eu vou fazer todo o meu trabalho para que aconteça. Né? Dani, você falou, a gente estava aqui falando, conversando sobre a terceira idade, né, o idoso, mas essas questões de vazio existencial acontecem também na infância, na adolescência? Acontecem e tem sido cada vez mais frequente. Né? Por isso que eu falo que a gente está realmente em crise. A gente vê índices de suicídio na adolescência crescendo vertiginosamente. E acredito que é um pouco por conta dessa aceleração que a gente comentou aqui, dá até para dar uma fechada aqui, fazendo um resumo assim, desde o início da nossa conversa. A gente começou falando dessa aceleração, dessa agitação que a sociedade está vivenciando hoje, o que acaba nos impedindo de viver de uma forma harmônica as relações. E eu acho que a criança e o adolescente precisam desse contato com os pais, sabe? Dessa troca. Qual é o maior problema que a gente vê nas famílias, Denise? Falta de comunicação. Falta de diálogo, sabe? Então, eu acho que tudo isso corrobora. Né? Aliás, a falta de comunicação, às vezes, é impressionante como é o ponto central das relações humanas. É onde você não consegue trabalhar bem, estudar bem, se comunicar com os parentes, se comunicar com os amigos, e estamos vivendo uma era de comunicação, né? Exato. Onde você tem todas as facilidades do mundo para poder se comunicar. Né? A tecnologia traz isso para a gente e a gente ainda não aprendeu a falar, não aprendeu a dizer. A gente ainda coloca muita máscara, muito empecilho para dizer ao outro o que realmente somos, o que realmente pensamos. Eu acho que ou de escutar também, né? Sim. Dificuldade de escutar. Né? E para além disso, a gente começa a fantasiar um monte de coisas na nossa cabeça e formular, eu falo os achismos, né? Então, assim, fulano não gosta de mim. Aí você, baseado em quê que você chegou a essa conclusão? Ah, porque eu sinto. Assim, então pergunta para ele. Conversa com ele. Por que ele não... Por que você não gosta de mim? Não. Por que você não gosta de mim? Sabe? Eu acho que às vezes são perguntas básicas que a gente não faz e a gente acaba entrando nos achismos muito loucos, sabe? Que não representam muitas vezes a verdade. Não representam. Quantas e quantas vezes eu me peguei, né? Não me sentindo parte, ou assim, sabe? Me sentindo às vezes de parte de alguma coisa, e isso não estava de fato acontecendo. Sabe por quê? Pelos meus achismos. Então... É verdade. Se a gente puder fazer uma reflexão, né? Talvez o maior exercício que hoje deveríamos fazer, né? Para que a gente pudesse curar as nossas relações, é ter o ouvido aberto, permitir que o outro se expresse da forma que ele quiser, que essas interrupções, de antes dele falar, a gente já está querendo dizer o que ele quer dizer para a gente. E aí entra nessa coisa que você estava falando, né, do achismo. Então, isso tudo talvez pudesse trazer para a gente um conhecimento, um autoconhecimento sobre quem nós somos nesse exercício do falar. Que não precisa ser só dentro do consultório, né, Dani? Pode ser na vida, né? Ai, mas o programa tá muito bom, viu? Olha, a gente está aqui, tá ficando por aqui. Eu queria perguntar para a Daniela se você quisesse deixar uma frase sobre tudo isso que a gente falou aqui. Qual frase você deixaria? Denise, tem uma frase da Clarice Lispector que eu amo, eu sempre falo. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Viver ultrapassa qualquer entendimento.
Nossa, que grande conselho. Grande Daniela Mair, muito obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, nesse bate-papo gostoso, cheio de ensinamentos, né? Você é uma pessoa muito querida. Gosto muito de você. Também. E aos nossos queridos, o nosso muito obrigada aqui no programa Plenitude. Beijo no coração. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.